E aí, meu povo, beleza? Professor Adalto Andrade aqui na área para começar mais uma playlist de óptica. Então, pega a caneta, caderninho e hashtag simbora aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, nós vamos começar hoje a estudar a óptica. O que a óptica basicamente vai estudar? Nós vamos estudar, por exemplo, a luz sofrendo reflexão, a luz sofrendo refração. O nosso foco é estudar a luz, beleza? Então, continuando, ó, conceitos básicos. Qual é a base que você precisa para começar a estudar a óptica? Essa aulinha é para você. Vamos trabalhar a base, os conceitos principais. Então, começando aqui, ó, feixes de luz. Um feixe de luz, ele pode se comportar de três formas diferentes. Você pode estar estudando um feixe de luz se propagando o quê? De forma paralela. Você também pode estar estudando um feixe de luz, né? Se propagando de forma divergente. Opa, esse outro aqui. E também convergente. Adalto, eu não entendi nada. Hashtag simbora aqui. Vamos ver, ó. A luz se propagando de forma paralela. Um feixe não vai cruzar com o outro. A luz se propagando de forma convergente. Quer dizer que os feixes de luz, eles vão se convergir e vão se concentrar em um único ponto. Feixe de luz divergente. Esse feixe vai atravessar alguma superfície e espalhar. Feixes paralelos não se cruzam. Feixes convergentes, eles vão se cruzar e ficar concentrado em um único ponto. E feixe divergente, você vai ter um espalhamento da luz. Você pode afirmar isso. Então, o primeiro ponto é esse. Como que a luz ela pode se comportar. Em relação às fontes de luz, nós temos dois tipos de fonte. A fonte primária e a fonte secundária. Fonte primária, palavrinha-chave, ó, a palavra emite, ou então tu poderia colocar a palavra produz. A fonte que produz a própria luz, a fonte que emite a própria luz, ela é classificada como fonte primária. Já a fonte secundária, ela é a fonte que apenas, ó, que somente reflete a luz que vem de outro corpo. Lembrando, tudo que você enxerga é porque esse objeto está, ó, refletindo luz, ou no caso, emitindo luz, e ela entrando no seu olho. Você necessita que a luz entre no seu olho para que você enxergue algum objeto. Se eu estou enxergando esse pincel, é porque a luz sai da lâmpada, bate no pincel e a luz que reflete do pincel, ela entra no meu olho. Se essa luz não entrasse no meu olho, eu não conseguiria ver esse objeto. Então, primeiro princípio é dos feixes de luz, né? O primeiro conceito. Segundo conceito, as fontes de luz primária e secundária. Lembrando, ó, uma lâmpada acesa, fonte primária. Uma lâmpada desligada, ela vira uma fonte secundária. Agora, quais são os meios de propagação? Em quais meios a luz ela pode se propagar? Primeiro, nós temos um meio transparente. Vamos lá, anota aí, ó. Meio transparente é aquele meio em que a luz consegue atravessar de forma organizada. Então, se a luz atravessa esse meio de forma organizada, isso quer dizer que esse meio é um meio transparente. Só um pequeno detalhe. Adalto, mas não vai ter uma refração quando a luz atravessa esse meio? Não vai ter um desvio? Vai, mas eu vou trabalhar só mais lá na frente, certo? Meio transparente é o meio em que a luz atravessa de forma organizada. Lembra disso. Nós vamos estudar bastante meio transparente. Meio translúcido. Meio translúcido, vou desenhar aqui. É aquele meio em que a luz, ela sim, ela consegue atravessar. Mas quando a luz atravessa, ela vai atravessar de forma desorganizada. Olha a diferença.
Meio transparente, a luz atravessa de forma organizada. Meio translúcido, a luz atravessa de forma desorganizada. Esse meio translúcido é como se for, é aquele vidro que o pessoal usa em box de banheiro. Você vê que tem alguém do outro lado, mas você não enxerga nitidamente. Já o meio transparente é um pedaço de vidro. Você consegue enxergar nitidamente quem está do outro lado. Para fechar, meio opaco. O meio opaco é aquele meio em que a luz não consegue atravessar. O feixe de luz ele vai ser absorvido por esse meio. Exemplo de meio opaco, uma parede. Eu sou um meio opaco, você não enxerga através de Adalto, então somos opacos. Tranquilo? Para finalizar, ó, agora sim, o top, o mais importante, princípios da óptica geométrica. São 3 princípios, onde desses 3, esse primeiro você vai aplicar bastante. É a parte que pode aparecer alguma equação para você. Primeiro princípio, adote que a luz ela sempre se propaga em linha reta, que é o princípio da propagação retilínea. O fato da luz se propagar em linha reta explica isso aqui, ó, que é aquela câmara escura de orifício. Você tem uma caixa, essa caixa ela tem um orifício, essa seta azul é o objeto, esse objeto na frente da câmara. Então a luz ela vai se propagar de forma retilínea e esse feixe de luz que sai da parte de cima, ele vai lá para baixo. E esse feixe de luz que sai da parte de baixo, ele vai ficar lá em cima. A luz que sai de cima forma a ponta da seta. A luz que sai de baixo, ela forma a parte de baixo da seta. Esse é o princípio também de uma câmera fotográfica. Quando você faz uma fotografia, a imagem formada dentro da câmera, ela vai estar literalmente de cabeça para baixo. Quais são os termos que nós podemos trabalhar aqui? Letra O, a altura do objeto. Letra I, a altura da imagem. Essa letra P, eu estou colocando essas incógnitas porque mais na frente nós vamos estudar a parte de espelhos e a parte de lentes. E são essas mesmas letras que nós vamos adotar, viu? Letra P, distância do objeto até a lente, até o orifício. E esse P', essa linha aqui, ó, você pode adotar como se fosse a letra I, referente à imagem. PI, P', distância da imagem até o orifício. Então, essas 4 incógnitas, né, você pode relacionar desse jeito. A altura da imagem dividido pela altura do objeto é igual Eita, deu gagueira em Adalto, hein? Mas vamos seguir. A altura da imagem sobre a altura do objeto é igual a distância da imagem para o orifício sobre a distância do objeto até o orifício. Aí você pode falar assim, ó, Adalto, eu já vi essa equação. E essa equação, quando eu trabalhei, tinha um sinal negativo. Calma, deixa um pouquinho mais para frente. Aqui, deixa ela desse jeito, tá certo? Outra coisa, apareceu aqui, ó, óptica geométrica. Essa palavra geométrica, você tranquilamente pode associar a geometria. E nós vamos utilizar muita geometria. Tanto é que essa equação, ela foi originada a partir de quem? Semelhança de triângulo. Eu tenho aqui, ó, 2 triângulos semelhantes. Eu faço a semelhança entre eles e encontro essa equação. Para fechar a nossa primeira videoaula, falta o princípio da independência e da reversibilidade. O que esse princípio da independência ele está dizendo? Bom, eu tenho aqui 2 lasers, né? E eu posso ligar o laser verde e o laser azul. Quando um feixe de luz passar pelo outro, o que vai acontecer? Nada. Esses feixes, eles são independentes. Você não vai ter a interferência, né, de um com o outro. São feixes independentes. Reversibilidade. Eu tentei desenhar aqui 2 espelhos, tá certo? E eu costumo dizer que esse princípio da reversibilidade é porque a natureza ela é justa. Se eu tenho aqui um espelho na minha mão,
Tá se vendo aqui, arcanjo? Tá, né? Ó, eu, Adalto, estou vendo arcanjo no espelho aqui na minha mão. Se eu consigo ver arcanjo através do espelho, a natureza é justa. Arcanjo consegue ver Adalto através do mesmo espelho, tá ok? Esse princípio é o princípio da reversibilidade. O que ele diz? O caminho que o feixe de luz faz para ir é o mesmo caminho que ele faz para voltar. É como se literalmente um feixe passasse por dentro do outro. E ele vai passar por dentro do outro, princípio da independência, um feixe não vai alterar o outro. Tranquilo? Vou sair da frente para vocês tirarem aquele retrato, aquele print, e já eu volto para a gente finalizar. Cheiro! Bom, meus garotinhos e garotinhas, terminamos o nosso primeiro vídeo, né? Nossa primeira aula da parte de óptica. O que eu vou pedir para vocês? Dá a curtida, se inscreve no canal que é de graça, aciona o sininho para que você toda semana acompanhe os nossos conteúdos, beleza? Um cheiro, aquele velho e bom abraço do professor Adalto.